Olá pessoal, boa noite. Muito agradecida de vocês estarem hoje aqui num dia tão importante que é o Dia Internacional da Mulher. Esse dia que se comemora essa trajetória nossa, né? Mas eu pergunto disso, que mulheres fortes a gente tem como referência na nossa família, né? A gente aqui, né, tem as nossas irmãs, mas as nossas ansadas, né? Gostaria que vocês compartilhassem aqui conosco quais são as mulheres fortes da família de vocês. Aqui na minha família também tem mulheres fortes, a começar pelas minhas avós, né, tanto materna quanto paterna. A minha avó paterna, por exemplo, ela veio de Santa Catarina, grávida do meu pai, e quando chegou aqui ajudou meu avô a acabar de construir uma casa, entendeu? Então, e continuou nessa batida de superação, né? Ela ao lado dele. E depois disso, tias, madrinha e principalmente minha mãe, né? Que é uma mulher de bastante resiliência, uma mulher muito criativa e mesmo hoje em dia, né, apresentando algumas dificuldades, ela continua sendo a matriarca, né? Então, muitos parabéns pelo dia de hoje. E aí eu fico pensando, gente, hoje sou uma mulher que estou à frente de vários desafios, mas como é que eu serei daqui a 30 anos, né? Como é que eu me imagino daqui a 30 anos? Será que eu parei já para pensar daqui a 30 anos? Será que as nossas antepassadas tiveram a oportunidade de parar para pensar, para refletir sobre os 30 anos vindouros? Será que é legal esse negócio, né, de parar para pensar, para planejar os próximos 30 anos? Conjecturar, qual é a velhinha que eu quero ser, né? Qual o tipo de velhice que eu quero me proporcionar? Será que eu já pensei sobre isso? Será que vocês já pensaram sobre isso? A gente pode estar potencializando o momento da reflexão quando a gente busca novo conhecimento, quando a gente busca se instrumentalizar. Por quê? Por que será que isso é bom? Porque com isso a gente pode ter o benefício de ter melhores ações, ações mais qualificadas, ações de melhor qualidade. Quando a gente para, reflete, escuta o outro, escuta outras experiências, né? Então, o quanto isso de ter essa visão para o amanhã, para além da semana que vem, para além das metas do próximo mês, né? Como é que eu quero oportunizar a minha vida daqui a 30 anos, né? Como eu falei antes, a gente tem mulheres fortes na vida da gente, como por exemplo a Cristina está comentando, né? A avó dela ontem e hoje a mãe dela, né? São mulheres fortes. A Carla está dizendo que não. A mãe dela é mulher forte até hoje. É porreta até hoje, né? E elas continuam sendo. Elas podem não estar na linha de frente como estavam há tempos atrás, mas elas continuam sim, né? Continuam sendo as nossas referências. Continuam sendo mulheres que dizem assim, sim, vai adiante, né? Mas a gente precisa ir adiante da mesma forma ou a gente pode parar, pensar, já rever alguns conceitos e práticas para nos levar a uma velhice com maior leveza, né? Porque a vida a gente pode tirar fotografias, mas ele é um grande filme.
né? Então, nesse filme, como é que a gente quer o seu desenrolar, né? Isso de maneira prática mesmo, né? Como é que a gente pode se instrumentalizar, como é que a gente pode refletir, como é que a gente pode ir adiante, como é que a gente pode ter melhores atitudes, melhores ações, né? Que interferem não só na nossa qualidade de vida, mas também na qualidade de vida do nosso idoso, né? Isso tudo é para a gente parar para pensar, né? Se a gente não pensou, o quanto a gente precisa, né, de agora em diante. O Brasil, em 2050, vai ter uma pirâmide demográfica invertida, ou seja, existirão mais idosos do que pessoas mais novas, né? Então, gente, eu até me empolguei e nem me apresentei. Deixa eu me apresentar. Eu sou Denise Braga, sou psicóloga, pedagoga, com experiência em recursos humanos e educação de jovens e adultos, em diferentes contextos, em diferentes realidades, não só na área urbana como rural, e tive vários desafios, tá? Mas nenhum deles foi mais desafiante, assim, né? E gratificante também, do que há 9 anos atrás, quando eu tive diante de mim o projeto de cuidar da minha mãe, né? Que no primeiro momento teve aquele impacto, porque, como eu falei previamente, né, uma mulher muito sábia, muito resiliente, muito referência, imagina, e não está mais, não existe mais, é diferente, né? E como lidar com esse diferente, né? Então, nada foi mais desafiador do que isso. E a partir de então, eu venho reunindo uma série de vivências, de experiências, que é claro que estão todas elas inseridas dentro do meu contexto, mas depois de um certo tempo pensei, mas espera aí, essa experiência será que contribui para a vida de outras pessoas? Será que ela de alguma forma, ela é parecida com a história de outras pessoas? Será que ela pode contribuir para a vida das outras pessoas? E eu acabei concluindo que sim, né? E concluí mais ainda, concluí que se eu tivesse feito uma capacitação há 9 anos atrás, o próprio processo, ele em determinados momentos não precisaria ser esgarçado. Ele não precisaria fazer com que eu me sentisse perdida, entendeu? Por quê? Porque uma capacitação, uma instrumentalização, uma busca de conhecimentos sobre a longevidade faz com que você se prepare, que você se coloque com pré-condições, com pilares, né, vamos dizer assim, conscientes de essa nova realidade. Que pode ter já uma ideia sobre, né, a gente já vem vivendo a vida, né, os acompanhamentos que a gente já faz para a nossa vida, mas tem um descortinar. A longevidade traz novas situações que a gente passa a conviver. Todo dia é uma surpresa. Todo dia. Parece muito que eu estou falando, mas não é, né? E num primeiro momento pode impactar bastante. Logo, um curso ele vai te dar a possibilidade de você, ao final dele, você se sentir mais plena, tranquila ou entendedora do seu papel naquele momento, né? Gente, nessa nova realidade, nesse novo descortinar, existem diferentes profissionais que compõem essa nova perspectiva, né? Esse novo mosaico, né? Um desses profissionais pode ser um psicólogo, um conselheiro, né? Uma empresa que
te auxilie nesse e em outros contextos de cuidados, né? Então aqui agora eu gostaria de trazer para vocês uma grande amiga minha e também uma grande profissional, que é a Isabel Cristina, né? Isabel Cristina Moura. Ela é psicóloga, trabalha numa empresa chamada Laços, que faz acompanhamento de idosos não só de maneira presencial, mas também de maneira online. E vai compartilhar um pouco conosco dessa sua experiência. Tudo bem? Então, deixa eu convidá-la aqui, só um instante. Boa noite, Isabel. Boa noite, tudo bom? Tudo. Deixa eu aproveitar então e também falar aqui boa noite para Eliamar Bonfim. Boa noite também. Eu só gostaria de apresentar, né, continuar apresentando. Isabel, ela é psicóloga, tem 3 filhos, né? É uma pessoa muito animada, uma pessoa muito alegre, festeira e muito responsável também, né? Eu só gostaria do seguinte, de ver com a Carla e com a Eliamar, se quando a Isabel fala, se vocês estão ouvindo ela, se vocês estão ouvindo. Porque como eu estou com fone, eu não sei se o som dela está indo só para mim ou se vocês estão também ouvindo. Ok? Vocês podem confirmar para mim, por favor? Isabel, você gostaria de complementar a sua apresentação, por favor? Sim, eu também, como a Denise, além de psicóloga, eu fiz pedagogia também. Eu fiz a faculdade de pedagogia, de psicologia novinha, com 20 e tantos anos, e resolvi fazer pedagogia com 40 a mais, né? Eu terminei a faculdade de pedagogia com quase 50 anos, e há 3 anos, mais ou menos, eu trabalho na Laços. O nome da função que eu exerço lá é conselheira. E qual é o meu trabalho? O meu trabalho é de acolhimento da solidão dos idosos. Então, como que eu faço isso? Eu faço visitas presenciais. As visitas presenciais, isso só tem no Rio de Janeiro. A Laços está em vários estados do Brasil, mas o atendimento presencial é só no Rio de Janeiro, da conselheira. Então, eu vou a casas, apartamentos, e faço uma conversa estruturada. Então, assim, o idoso ele tem muita coisa para compartilhar, muita coisa, experiência de vida. Eu costumo dizer para eles que ali eu estou para ouvi-los, e que tudo que vai no coração, tudo que tiver no seu coração você fala. Se tem gente que reclama da dor, tem gente que reclama do braço, tem gente que reclama do filho, tem gente que fala coisa boa da vida, que quando era jovem fazia isso. Tem idoso que ainda tem perspectiva de viagens e coisas. Cada cenário é um, né? E também faço atendimento remoto não só no Rio de Janeiro. Eu tenho gente que eu falo de Aracaju, da Bahia. Eu viajei para a Bahia nas férias agora e tive a oportunidade de conhecer uma paciente que eu atendi online. E foi muito bacana, né? Então, é um trabalho que eu estou gostando bastante, assim. Eu adoro ser conselheira. Eu acho que eu recebo mais do que eu dou para eles, assim. Quando eu vou embora de uma casa e um paciente fala vá com Deus, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora, não sei o quê, isso é uma bênção tão grande. Assim, eu fui lá naquela casa para ouvir ou acolher o que ele tinha para compartilhar, ou sofrimento, ou alegria, enfim, a situação desafiadora que ele esteja passando. E na hora que eu vou embora, a pessoa fala isso: Isabel, que Nossa Senhora te abençoe, que cubra com um manto. Isso é de uma beleza ímpar. Eu adoro ser conselheira.
Até porque isso, nas palavras delas, é dizer assim, olha, o teu acompanhamento, ok, né? O teu acolhimento, ok, me serviu muito, né? E aí eu até gostaria de perguntar para você, nesses atendimentos que você faz de idosos, a maioria são mulheres, são homens, como é que é isso? Como é que é para você essa... A maioria dos pacientes que eu atendo são mulheres, mas também tem homens. Os homens, assim, pela característica do gênero, né? O homem fala menos que a mulher, né? Tem umas exceções, né? Assim, às vezes eu também faço acolhimento do luto. Eu tenho um paciente que ele viveu com um companheiro por mais de 25 anos, e esse companheiro faleceu no período do Covid. E era ele que comandava as coisas, que resolvia da internet. E essa pessoa está sofrida, porque viveu 25 anos com o companheiro. Então ele está sofrido, então ele quer falar daquela tristeza, ele quer falar daquela perda, né? Esse paciente, por acaso, ele fala bastante, né? Mas assim, a maior parte do público é feminino. Entendi. Até esclarecendo para as pessoas, né? A gente está conversando com a Isabel porque durante o curso, né, não só a gente propõe uma série de atividades, dinâmicas, de trabalhos em equipe, né, em subgrupos, mas eu também, ao longo do curso, eu propicio alguns encontros com alguns profissionais. Uma delas é a Isabel, né? Então, continuando aqui, né, Isabel, e nesse acolhimento, né, desses idosos, como é que é a família? Como é que a família se coloca nessa história, né? Está próxima, não está? Entende que pelo fato de pagar o serviço, como ela consegue participar? Como é que está o tempo dessa família? Fala um pouquinho, por favor. Assim, a gente tem vários cenários, né? Nem toda a gente, antigamente, assim, a gente que é mais velho, qual era o conceito de família que a gente tinha? Pai, mãe, filhos. Esse era o conceito de família. Mas não necessariamente é dessa forma. Podem ser 2 homens, podem ser 2 mulheres, pode ser gente que não tem filho, que às vezes tem um sobrinho que acolhe. Tem gente que tem uma irmã mais nova, a pessoa não teve filho, e a irmã mais nova é que coordena o cuidado daquela casa. Então, assim, eu tenho vários cenários. Então, eu tenho cenários que tem famílias absolutamente organizadas, a gente chama de rede de apoio informal, né? A família faz a organização daquele ambiente, então ele disponibiliza uma cuidadora para aquele idoso, ele faz a organização medicamentosa, ele organiza as terapias. Às vezes o idoso precisa fazer fisioterapia por um problema qualquer, para fortalecimento, para minimizar as dores. Então, assim, cada família é de uma forma, mas assim, a família, esse entorno, né, é fundamental para o cuidado do idoso. Ainda que a empresa que eu trabalhe, ela faça a coordenação do cuidado de saúde, né? Então, o enfermeiro coordena o cuidado e ele identifica as necessidades do idoso. Se ele precisa de um acolhimento da psicologia, se ele precisa de fisioterapia, se vai precisar passar por uma consulta com o psiquiatra ou com o geriatra, então vai haver isso. Mas a família é fundamental, é a família que dá o suporte para o acolhimento e o cuidado do idoso. Mas são vários cenários. Esses que eu falei. Pode ser a irmã mais nova, pode ser a sobrinha, pode ser uma tia, enfim, são vários cenários. Não, a gente tem que considerar aquele idoso que ainda tem uma certa autonomia. Você deve também ter pessoas idosas com uma certa autonomia, né? Sim, eu tenho, por exemplo, uma família que eu atendo 2 irmãs. A família é muito organizada, é uma família acolhedora. A irmã de 90 e tantos anos é lúcida e autônoma. E a irmã que é mais nova, quase 10 anos, tem Alzheimer. Então, como eu atendia só uma irmã, depois a família fez o contrato do serviço particular para aquela senhora que tem Alzheimer. E qual foi a minha forma de me comunicar com ela? Eu fiz várias estratégias que nem tudo que você programa dá certo.
Às vezes a gente faz coisa que não dá certo, né? E a minha comunicação com essa senhora que tem Alzheimer é a música. Então, qual é a minha finalidade? Resgatar uma memória afetiva positiva. Então, eu perguntei para ela uma vez, que música que você gosta? Ela, eu gosto de todas. Eu falei, mas como todas? Assim, a gente tem um universo muito grande, né? Aí um dia ela falou assim, Gal Costa, tem tudo no YouTube, o YouTube é maravilhoso. Coloquei lá Gal Costa, ela cantou toda. Na semana passada eu estive visitando ela e foi dia da cidade do Rio de Janeiro, o dia que eu fui visitar, aniversário do Rio de Janeiro. Aí eu não pergunto a música porque ela vai esquecer, porque ela tem Alzheimer. Aí eu falo assim, vou botar uma música, vou ver se você sabe cantar. Aí botei lá Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema, ela cantou. Eu busquei músicas todas que tivessem um contexto do Rio de Janeiro. E ela canta todas. E aí ela gosta muito do Jamelão, eu descobri que ela é mangueirense, né? Ela fala que é mangueirense. Aí ela falou assim, é você que toca o Jamelão, não é? Eu falei, é. Você quer ouvir Jamelão? Ah, eu adoro o Jamelão. Eu sou da Mangueira, minha querida. Aí boto o samba, tributo da Mangueira, e ela canta todo. Então, assim, depois que eu saio de lá, o humor dela fica diferente. Porque ela tem, ainda que ela tenha esquecimentos recentes, essas músicas, elas fizeram parte do repertório da vida dela. E certamente marcaram situações, talvez positivas. Teve um dia que ela falou de um namorado que ela teve, que escreveu uma carta para ela, porque eu coloquei uma música. A música, ela faz uma conexão total com a memória afetiva. É muito interessante, muito interessante. É o último registro que a gente perde, né? Então, esse resgate que você faz, né? E me faz pensar justamente isso, que a gente vê, inclusive, no curso, né? Que estratégias simples que a gente pode adaptar para o nosso idoso, né? Que a gente pode estar aplicando no dia a dia. Sim. Né? Porque isso tem a ver, por exemplo, com o contexto dessa senhora, né? Coincidentemente também é o contexto da minha mãe, que eu brinco que o Tom Jobim fez Minha Alma Canta para ela, né? Porque realmente é uma cantora nata. E a música tem me ajudado em momentos até mesmo delicados, né? Então, assim, o quanto que a gente precisa fazer esse resgate, não precisa você ficar 5 horas... Você estabeleceu o contato com aquele idoso, né? Você entender que aquele... Sim, estabelecer o vínculo e saber... E ter como referência de que aquele idoso tem história. Aquele idoso tem história. Por mais que as suas histórias elas podem estar um pouco andando por estradas diferentes, né? Mas tem história, né? E assim, o quanto que nessa fase é a fase para oportunizar até a elaboração de alguns conteúdos dessa própria relação, né, Isabel? Tem uma outra senhora, um minutinho deles, tem uma outra senhora que eu quero compartilhar isso, uma outra senhora que ela foi pianista, ela tem quase 100 anos, ela tem demência senil, então a conexão é através da música. Então, quando eu faço a visita dela, aí eu pergunto assim, a senhora quer ouvir música clássica ou carnaval? Porque ela gosta dos dois estilos. Aí ela falou clássica. E aí, quando bota um Chopin para ela, um Schubert, ela falou que coisa linda. E aí isso vai trazer a memória, entendeu? Cada pessoa é de um estilo, né? Cada pessoa tem um gosto, enfim. É bem interessante. Não, e para esse idoso, né, por isso que eu falo, que tem esse contexto, que tem vários atores que participam. Sim. Porque, por exemplo, depois de uma sessão terapêutica, ou você na função de conselheiro, enfim, mas depois do seu atendimento, entrando a família, seja ao vivo, seja por telefone, seja por uma videochamada, o quanto que isso faz com que se recobre a própria vitalidade desse idoso. Que é isso que a gente fala no curso, né? O quanto que vários atores compõem esse contexto dele. Existe toda uma rede, né, como você falou, né? Uma rede de apoio. E o quanto que ela precisa estar cada vez mais organizada e atualizada para que a gente possa estar dando esse apoio a ele, porque a gente não está vendo só ele, a gente está vendo a nós todos. Né? Essa qualidade de vida
se reverte para nós todos. Então, o quanto que a gente precisa estar pensando sobre essa realidade para a gente estar cada vez mais leve, né? Aproveitando esse momento, né? Quando a gente está muito a gente não vê que esse momento também tem beleza, né? Esse momento também tem beleza. O quanto que a gente, procurando novos conhecimentos, compartilhando experiências, faz com que a gente tenha um novo olhar sobre essa realidade, sobre esse momento que todo mundo está vivendo, né, Isabel? Cada um com seus diferentes tempos. Assim, a maioria deles gosta de falar, mas tem uma senhora que ela não é muito de falar. Aí eu descobri no outro dia que ela gosta de jogar dominó. Vamos jogar dominó, dona fulana? Vamos. Mas tem que deixar ganhar também, né? Aí ganhou. Eu falei, então tá bom, então a gente finaliza. Então, assim, a gente tem a oportunidade de descobrir redescobrir vários amores, né? Que passaram pela vida do idoso. Então, um amor, o jogo é um amor, né? É uma coisa que fez parte da vida. Tem gente que gosta de jogo, ou gosta de jogo de carta. Enfim, a gente, conforme a gente vai estudando mais, a gente vai entendendo, a gente vai tendo um leque de opções para trabalhar. Eu vou começar uma pós agora, eu nem te falei. Eu vou começar uma pós agora, esse mês, né, porque eu acho que preciso estudar para poder entender o funcionamento e oportunizar mais coisas. Assim, o leque é grande. Então, a gente tem um mundão para poder oferecer e minimizar a dor, minimizar o sofrimento, né? Até mesmo para elaborar esse curso, eu precisei também buscar conhecimentos, assessoria da professora Elisa, que ela tem mais de 30 anos de experiência em EAD. Porque uma coisa é você estudar um curso presencial, né, que já vinha de longa história, mas e EAD, né? Que a gente até brinca, né? É a distância, mas não é distante, né? Então, como fazer isso para que as pessoas realmente saiam e dizem, não, peraí, com esse curso eu vou ter condições de ter atitudes mais conscientes, de melhor qualidade, de maior efetividade, né? Pelas lives que a gente fez semana passada, deu para ver isso muito claramente, né? Depois, até se as pessoas quiserem, tem o link, né, para o YouTube, para aqui também e tal. Que assim, as pessoas, elas aproveitaram, se apropriaram, que tinha a ver com as histórias delas, e a partir do curso elas tomaram decisões completamente diferentes, porque, né, eram contextos diferentes, mas que elas conseguiam perceber o quanto que aquilo fez bem para elas, né? Então a gente está nesse movimento, Isabel, né? Porque a gente cada vez mais se capacita para poder capacitar também as pessoas, né? Sim. Então isso é um movimento que nunca acaba. É um movimento do amor. Assim, a gente vai multiplicando coisas boas, né? É verdade. É o movimento do amor. É verdade. E aí, fechando dessa maneira, né? Como tem um livro que diz, né? Só o amor é real e é verdade. Eu agradeço muito essa sua participação, né? Agradeço bastante. Já não é a primeira vez que a gente faz uma live, ou seja, também não será a última. Então, eu te agradeço mesmo. E agora eu vou só tirar aqui um pouquinho, tá? O vídeo. E uma outra coisa, quem quiser seguir você no seu canal, Cristina Mouraí. Às vezes eu boto algumas coisas lá, faço alguns videozinhos curtos. Ele não é profissional, ele é pessoal. Mas de vez em quando eu faço lá uns videozinhos com tema da saúde mental. Então tá ótimo. Então tá bom. Muito agradecida, minha amiga. Tá bom, querido. Beijos. Beijo. Beijo. Gente, então é isso, né? Eu até vi, gente, porque vocês viram como o papo foi bom, né? O papo foi bem legal, né?
E eu vi que, assim, né, também adentraram aqui a Valéria, o James, a Sônia, a Lê Oliveira, Ana Lu. Muito agradecido também pela presença de vocês e de tantos outros também que já estiveram aqui, tá? Então, eu gostaria de completar agora que no sábado a gente estará iniciando uma nova turma, uma nova trilha familiar, né? O que esse novo caminho, esse novo caminho vai estar despertando, né? Vai estar nos capacitando para essa trajetória, né? Para essa longevidade que a gente está conhecendo agora, que a gente está despertando agora. Então, o que uma capacitação ela pode estar contribuindo, né? Ela pode estar contribuindo para as nossas melhores ações, né? Boa noite, Ila Marcel. Então, a gente tem esse curso no sábado, começando no dia 11, às 10 horas, de 10 a meio-dia. É uma aulinha só, uma vez por semana, mas ela é ao vivo, ela é remota, mas ela é ao vivo, né? E aí nós estaremos conversando sobre assuntos que se referem a essa nova trajetória, né? Que, por exemplo, não só trajetória e processos familiares, como novos parceiros, por exemplo, a Isabel, né, que a gente acabou de conversar, durante o curso, não só eu proporciono, né, propicio uma série de atividades, enfim, dinâmicas, leituras, mas também convido alguns profissionais, porque teremos novos profissionais no nosso radar, né? A Carla até está perguntando como é que faz a inscrição. Na bio do Instagram tem o link, que é pela Simpla, tá? Então, e lá tem todas as explicações, que é sempre aos sábados, de 10 a meio-dia. Você pode estar acessando ou de um computador ou de um celular compatível, que com 70% de presença você tem o seu certificado, né? E, como eu estava falando, né, continuando aqui, a gente vai estar falando, né, sobre processos familiares, novos parceiros, interação e socialização do idoso, ao mesmo tempo individualidade e bem-estar, esse novo desenho, né, dessa constituição familiar e também sobre senilidade e reinvenção dos pais, né? Porque, como eu digo, é um mosaico que a gente descobre. Nada como a gente estar com pré-condições de estar vivendo esse momento, né? Então, o curso, ele traz essa nova possibilidade, né, de novas ações, de ações com mais consistência, né? Ações com mais consistência, né? Então, quero agradecer a participação de todos, uma boa noite, uma próxima oportunidade e vejo vocês no sábado, tá bom? Beijos, tchau!